Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Caros professores, superintendentes da escola dominical, compartilhe o nosso canal no YouTube, CAPED-RP. E eu lembro a todos vocês que divulgue aos seus professores para que se inscrevam ou se inscreva neste canal. Reforço ainda que o CAPED, Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico dos Professores da Escola Dominical em Ribeirão Preto, funciona de forma presencial todos os sábados, no horário das 14 às 16 horas. É um curso totalmente gratuito para todos os professores de todas as faixas etárias da nossa casa publicadora, desde o maternal até a classe de adultos. Portanto, participe também, você que é da nossa região, de forma presencial do nosso CAPED. Prezados professores da IBD, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Pela misericórdia do Senhor nosso Deus, estamos reunidos para mais uma pré-aula da nossa escola dominical e hoje estudaremos a lição de número 6, que tem por tema a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. E apenas para fazermos um link com a lição de domingo passado, onde estudamos a respeito da instituição da monarquia de Israel, onde nós vimos que quando o povo ou os anciãos de Israel vieram até Samuel e disseram: olha Samuel, você já estás velho e os seus filhos não andam em seus caminhos, nos constitui agora um rei como tem todas as nações. Aquilo magoou o coração de Samuel, que entrou em oração ao Senhor. E o Senhor ouviu a oração de Samuel e disse: olha Samuel, este povo não estão rejeitando a ti, mas este povo rejeita a mim. E comentamos naquela oportunidade que alguns especialistas do Antigo Testamento chegam a dizer que entre aqueles anciãos que vieram de todo Israel para falar com Samuel, certamente uma das motivações era que imaginava que entre eles, um deles seria o futuro ou o primeiro rei de Israel. Mas Deus é aquele que age na contramão, muitas das vezes, dos desejos humanos. E Deus instrui a Samuel e Deus manda a pessoa certa, aponta para Samuel a quem ele deveria ungir como o primeiro rei de Israel. E nós vimos que Saul, que foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel, dá-nos a entender pela história que a Bíblia nos conta, de que não havia de início esta vontade de Saul de ser rei em Israel. Primeiramente, Saul não buscou aquele posto. Em segundo lugar, Saul ele tenta se esquivar, ele até se esconde entre as bagagens. Mas Deus dá alguns sinais para Samuel, e Samuel depois vem a ungir a Saul como o primeiro rei de Israel. E hoje nós vamos adentrar mais nesta história, a sabermos um pouco melhor de quem era Saul e quais as atitudes que esse homem tomou, que fez com que de um rei aprovado inicialmente pelo Senhor, entrando pelo caminho agora de rebelião, passa a ser rejeitado por Deus. Isso é muito triste, porque alguém ser rejeitado por um ser humano já é uma coisa triste. Imagine ser rejeitado pelo Deus Criador, pelo Deus soberano. Primeiramente, o nome Saul não é um nome até comum na nação de Israel. Esse nome Saul, ela vem de uma palavra hebraica, que você pode ver no vídeo abaixo, que é Shaul. E dessa palavra Shaul, traduzido para o grego, vem a palavra Saulo. Por exemplo, nós temos no Novo Testamento o Saulo de Tarso. Saulo é o mesmo que Saul. Saul é o nome hebraico,
Saulo é a versão grega. Esse nome Saul significa o desejado, o solicitado, né? É aquele que foi pedido em oração. Então veja que nome lindo que este homem possuía, né? O desejado, o solicitado. Nós podemos ver também pela Bíblia Sagrada quem foi a família de Saul. Saul ele teve um pai por nome de Quis, e dá-nos a entender pela Bíblia que era da tribo de Benjamim, e um homem com certos recursos financeiros e com certa autoridade perante a sua tribo. Nós vemos também, a Bíblia vai nos informar de um tio de Saul por nome de Ner. Esse tio de Saul por nome de Ner teve um filho por nome de Abner, que se tornou o primeiro capitão da nação de Israel, que foi muito útil em certo momento para Saul. A Bíblia vai nos falar também no capítulo 14, a partir do versículo 49, né, que Saul vem a se casar. É até bom nós lermos este texto, eu acho que fica até melhor. 1 de Samuel, capítulo 14, vamos ler, por exemplo, o versículo 49. Diz assim: os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquissua, e os nomes de suas duas filhas eram estes: o nome da mais velha Merabe e o nome da mais nova Mical. Olha o versículo 50. E o nome da mulher de Saul, Ailoã, filha de Aimaas. E o nome do general do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. Então é importante que você, professor da escola dominical, possa talvez já conceituar esta questão familiar de Saul, para que os alunos estejam mais familiarizados com esses nomes que nós vamos ver nesta lição e alguns deles na próxima lição. Pois bem, essa lição de hoje, então, ela propõe a falar sobre a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. E talvez a palavra que sobressai aqui é a palavra rebeldia, ou a palavra rebelião. Veja o que diz o nosso textual, 1 de Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E a verdade prática, que é aquela frase que vai nortear a nossa reflexão nessa lição, ela diz assim: ao cristão nascido de novo, não cabe praticar o pecado da rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. Veja que a verdade prática, caro professor, ela já nos aponta que esta lição nós vamos utilizar a história ou a experiência de Saul, mas com o objetivo de trazer uma reflexão para os nossos dias. Mais do que conhecermos a história, qual a lição que eu posso tirar, ou que a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós quanto igreja de Deus, podemos e devemos tirar para a nossa vida de fé e prática cristã, até para que não venhamos a praticar os mesmos males. Eu gostaria de conceituar também a nossa leitura bíblica em classe, que é 1 de Samuel, capítulo 15, dos versículos 17 ao versículo de número 28. Veja, por exemplo, o versículo 17, que diz assim: e disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? Veja que Saul começa bem. Nós até afirmamos na lição passada mais do que iniciar bem é o fim. A Bíblia diz que é melhor o fim do que o início das coisas, né? Este homem, ele começa bem, ele se via como o pequeno da sua casa, o pequeno da sua tribo, ele não quer ser rei, ele até se esconde, mas o Senhor Deus está com ele, Deus está com Saul, Deus escolhe Saul, Deus faz com que haja trovoadas, né? Nós podemos ver isso lá no texto de 1 Samuel, no capítulo de número 12, veja o que diz o versículo 18:
Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal de pedirmos para nós um rei. Mas veja agora o que diz o versículo 20. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. E depois Deus pede para que Samuel unja a Saul como rei sobre Israel. Pois bem, vamos pensar um pouquinho a respeito do que vem a ser, então, ou conceituar aqui, primeiramente, esta palavra que sobressalta aos nossos olhos, que é a palavra rebeldia ou a palavra rebelião. O que vem a ser a palavra rebelião? É interessante porque o nosso comentarista vai até nos informar aqui sobre a questão do orgulho, né? O orgulho parece ser a mãe de todos os pecados. Parece-me que rebelião é um filho do orgulho. Veja que o orgulho foi o primeiro pecado que surge, e surge com Lúcifer, ou querubim da guarda ungida. Quando ele diz: eu subirei até os céus, e acima das estrelas eu edificarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Então, o orgulho faz com que a pessoa se sinta como o maioral, ele se sinta como sendo o todo-poderoso, ou ele concentra todas as atenções para si. E veja que é justamente esse pecado que atinge o primeiro rei de Israel, aquele menino que começa tão bem, mas que aos poucos a gente vê que o orgulho passa a tomar conta da sua vida. Nós temos um texto na palavra do Senhor que seria até bom a gente ler, 1 de Samuel capítulo 15, o versículo de número 12. Olha o que acontece, por exemplo, com Saul. 1 de Samuel 15, 12, diz assim, e madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Preste atenção. E eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veja que depois de destruir os amalequitas, quando Deus manda Samuel já para repreender a Saul, Saul vai até o Monte Carmelo e ele levanta ali uma coluna em sua homenagem. Em vez dele subir ao monte para oferecer um sacrifício ou erguer uma coluna ao Senhor, ele vai erguer uma coluna para si. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Aqui nos mostra o espírito de orgulho que estava tomando conta desse primeiro rei de Israel. Nós podemos ver também, em 1 de Samuel, capítulo 13, veja o que diz, por exemplo, os versículos 3 e o 4. Diz assim: e Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram. Pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus. Veja, que quem feriu a guarnição dos filisteus não foi Saul. Quem feriu a guarnição dos filisteus foi Jonatas, que, aliás, quando a gente lê o versículo de número 2, a gente vai ver que Jonatas estava em desigualdade em relação a seu pai. Enquanto seu pai estava com 3.000 homens, Jonatas estava apenas com 1.000 homens. E mesmo estando em desvantagem numericamente, Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. Porém, Saul parece que pega a glória para si. É triste a gente ver,
quando o ser humano entra pelo caminho do orgulho, quando ele quer atribuir glória que seria para o outro, ele quer atribuir para si. Veja que no versículo 4 diz assim: então todo Israel ouviu dizer, Saul feriu a guarnição dos filisteus. Então, meus prezados, o orgulho é um pecado que cheira mal às narinas de Deus. E se Deus não poupou ao querubim da guarda ungida, e se Deus não poupou o primeiro rei de Israel por entrar por esse caminho, não poupará a qualquer ou a quem quer que seja que entrar por este caminho. Então tomemos cuidado. E veja que a rebelião é um passo seguinte. A rebelião, segundo o pastor Osiel Gomes, que ele escreve no seu livro, da qual essa lição é retirada, ele até nos informa que o dicionário ilustrado da Bíblia define rebelião como conduta ou discurso incitando a revolta contra a autoridade constituída ou outro representante do governo legítimo. Então, rebeliar é a pessoa ir contra o poder constituído, né? E nós podemos ver que ir contra o poder constituído não é apenas o poder político, também o poder político, mas contra o poder eclesiástico, né? Pessoa se rebela contra o ministério da igreja, se rebela contra o pastor da igreja, quanto à liderança, o líder de jovens, o líder da escola dominical, enfim, é uma rebelião contra a autoridade constituída. Percebe que tem pessoas que ele é contra por ser contra, né? Se tem alguma autoridade, ele é contra porque ele deliberadamente, né? Ele de uma forma de afronta, ele é contra muitas vezes até sem saber o porquê, tá certo? Então, a rebelião é a característica de alguém que se revolta contra a autoridade constituída. O pastor Osiel vai até nos comentar aqui em seu livro de que a rebeldia vem de um termo hebraico chamado maram, que você pode ver aí embaixo no vídeo, que trata-se de uma oposição que alguém faz alicerçada no orgulho. Então veja que o orgulho é a mãe, mas o passo seguinte é a rebelião, que aliás é o que acontece com Lúcifer, né? E a história que a Bíblia conta é a história de uma rebelião no universo, de alguém que se revolta contra Deus. E se não bastasse esta rebelião de Lúcifer, ele tenta, e é o tempo todo tentando trazer toda a raça humana para a sua rebelião. Mas graças a Deus, que aqueles e nós que nascemos de novo, que nascemos pela palavra, que nascemos pelo Espírito, nós não apenas deixamos de ser rebelde, mas nós também rompemos de uma vez por todas com o rebelde. Nós saímos da rebelião, nós saímos do império das trevas e viemos para o reino de Cristo. Nós agora não temos nada mais a ver com o rebelde e nós até detestamos todos aqueles que aderem à rebeldia. Então, no aspecto bíblico, a rebeldia ela pode ser praticada contra os líderes, contra os pais, contra o próprio Deus e até mesmo contra a sua palavra. Mas eu gostaria, dentro disso, de pensarmos um pouquinho também, porque nós temos que ter um certo cuidado para não achar que tudo é rebeldia. Veja bem, o fato de alguém ser questionador, dele querer dar a sua opinião, de muitas vezes ele discordar de algo, isso não faz necessariamente um rebelde, tá certo? Aliás, em todo grupo, em todo meio, quando uma pessoa diz uma coisa e todos os demais repetem amém,
esse grupo está fadado ao fracasso. Não há ali o contraditório. É bom que haja alguém que nos faça refletir, que nos faça pensar, porque é na diversidade de pensamentos, de opiniões, que nós vamos caminhar para um consenso, né? Ou para um centro comum, tá certo? Então, o fato da pessoa questionar, isso não faz necessariamente um rebelde. Uma outra questão que nós precisamos ponderar também é que nada impede, e isso nós não entramos para um caminho de rebeldia, quando nós vamos contra a injustiça. Aliás, o cristão é alguém que ele paga um preço caro para que a justiça prevaleça. Por exemplo, nós temos na história mais recente da raça humana, dois exemplos que nós poderíamos citarmos aqui de alguém que se rebelou contra a injustiça que estava havendo. Por exemplo, Martinho Lutero, o grande reformador da igreja no início do século XVI, após o ano 1500 da era cristã. Martinho Lutero é alguém que se revolta e se rebela contra um poder constituído que estava indo contra a palavra do Senhor e cometendo injustiça. Se não bastasse as injustiças sociais, mas também a injustiça espiritual, levando o povo a ficar à mercê da graça de Deus. Então Martinho Lutero, ele se revolta contra isso. Isso não o fez dele um rebelde. Um outro exemplo que nós podemos dar mais recente agora, de Martin Luther King, nos Estados Unidos, aí na década de 50 e 60, agora 1950, 1960, Martin Luther King, ele se rebela contra a injustiça social que está havendo, quando alguém tenta fazer acepção de pessoas, aonde os negros não tinham voz e eram rejeitados, eram escravizados na nação americana. Então é possível, meus prezados, que alguém possa se levantar contra uma determinada coisa e não necessariamente ele está provocando uma rebelião. Então temos que ter cuidado e pontuarmos e entendermos o contexto em que isso está. Dito isto, meus prezados, há uma informação que a lição nos traz que tem que ficar muito claro para nós, que o cristão não pode e não deve viver na prática da rebeldia. Eu gostaria de ler alguns textos, por exemplo, lá em Provérbios, no capítulo 27, acho que nós temos esse texto que é muito rico e nos traz aqui uma boa reflexão a respeito disso. Provérbios 27, olha o que diz o versículo 2: Louve-te, o estranho, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Né? Aqui tanto a questão do orgulho, né? E que leva no passo seguinte à rebeldia. Né? Tem pessoas que gostam de estar louvando a si mesmo, ao exemplo de Saul que nós falamos agora há pouco, mas que louve-te o estranho e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Veja também o mesmo livro de Provérbios, capítulo 29, o versículo 23, diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Tem até aquela passagem lá de Tiago, capítulo 4, versículo 6, no Novo Testamento, que diz assim, Tiago 4 e 6, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Né? Então é importante na obra do Senhor nós permanecermos com o coração humilde. Alguém chegou até a afirmar de que a grandeza de um homem reside no tamanho da sua humildade. Né? É na humildade que a gente aprende a reconhecer reconhecendo que o outro é superior a nós. É neste reconhecimento que nós entendemos de que não somos nada, né?
Então a humildade tem que fazer parte da vida cristã. Por isso que Jesus até afirma: aprendei de mim, disse ele, que sou manso e humilde de coração. Então nós podemos ver aqui, primeiramente conceituamos o que vem a ser rebelião. E a questão da rebeldia, que é essa característica triste, uma triste realidade na vida de Saul. Mas nós podemos ver que Saul, além dele entrar pelo caminho da rebelião, uma outra característica negativa, que podemos assim dizer, de Saul, que ele era dissimulado. Não obstante essa palavra ser uma palavra cunhada mais recentemente, né? Mas uma pessoa dissimulada é aquela pessoa que muitas vezes ele pratica algo errado, mas quando você o chama, ele tenta te convencer de que ele estava certo, ou ele dá uma roupagem àquela mentira, ou uma justificativa para tentar minimizar o seu erro. Veja que nós podemos encontrar em Saul esse tipo de coisa. Ó. Nós até lemos, mas seria bom nós lermos novamente, 1 Samuel 13:10, que diz assim, ó: e sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Veja que parece que Saul, vendo que Samuel está chegando, ele vai para o saudar como que se não tivesse acontecido nada. Sabe aquele tipo de pessoa, né, que ele tenta te enganar? E é justamente isso que Saul vai fazer. Ele chega e cumprimenta, né, Samuel como se nada tivesse ocorrido. Mas aí vem o versículo 11: então disse Samuel, que fizeste? Né? E Saul tenta dissimular. Ele diz assim: olha, porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus se tinham ajuntado em Miquimais, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Em outras palavras, Samuel, eu não queria fazer isso, mas olha, o povo que estava comigo, eles estavam indo embora, eles estavam se dispersando, e você tinha dito que viria com 7 dias, e deu 7 dias, você não chegou, mas eu precisava orar ao Senhor, né? O versículo 12: e ainda a face do Senhor não orei, então eu me forcei, eu não queria, mas eu me vi obrigado, né? A isso eu forcei-me e ofereci o holocausto. Percebe a dissimulação aqui? Então, meus pesados, acho que aqui deixa uma lição para nós. Deus é santo, e nós sabemos o que nós somos. Nós somos pecadores. Então, assim, erramos, reconheçamos o nosso erro. Há um problema muito grande em nós quando nós tentamos esconder o nosso erro, ou a gente tenta minimizar, a gente tenta passar a mão no nosso próprio erro. Aliás, nós somos severos para com o outro, mas como nós somos complacentes com os nossos próprios pecados, nós sempre tentamos procurar uma forma de dissimular, uma forma de inventar uma certa história. É por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque quando Natan trouxe a palavra, e Davi ele cai em si, ele diz: eu pequei, eu sou um pecador, eu preciso de um milagre. E temos até o Salmo 51: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Se Saul tivesse entrado pelo caminho de Davi, certamente teria encontrado perdão, mas entrou pelo caminho da dissimulação. Então traga isso também para Saul. Um outro fator, uma outra característica também negativa de Saul que nós podemos ver pelo texto é a questão da impaciência, né?
a incapacidade de esperar. E nós que estamos vivendo num mundo tão agitado, e muitas vezes nós queremos a coisa para o hoje, para o aqui e o agora, né? Nós temos que ter cuidado na fé cristã para não andarmos ou não avançarmos o sinal. O cristão, ele tem que aprender a esperar com paciência no Senhor. Diz o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então Saul tem uma característica detestável, impaciente. Veja que ele espera 7 dias, né? Aliás, ele vai transgredir uma ordenança de Samuel, que está lá em 1 de Samuel 10 e 8. Veja o que diz 1 de Samuel 10 e 8. Aqui está a ordem. A ordem é o seguinte, tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal. É Samuel dizendo para Saul. Tu descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Esta era a ordem de Deus. Mas veja que lá no capítulo 13, e o versículo de número 8, diz assim: e esperou 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Veja que a palavra determinara, ela está escrita numa letra itálica, nos mostrando que na realidade essa é uma palavra que o escritor usou aqui, mas que isso não está lá no texto original, né? Até o tempo que Samuel a determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Mas veja que no versículo 10, diz assim, que sucedeu que acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. Veja que Samuel chega na sequência, acabando ele de oferecer. Talvez faltou um pouquinho mais. Muitas vezes alguém pode estar perdendo a bênção por não esperar um pouquinho mais. Veja que o início da igreja também dependeu de paciência. No início da igreja, nós tínhamos a ordenança de Jesus. Segundo Paulo aos Coríntios, havia mais ou menos 500 irmãos, quando Jesus está subindo o Monte das Oliveiras, e diz, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E esses 500 irmãos voltam e vão para o cenáculo em Jerusalém. Mas Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai dizer que cumprindo-se o dia, eles estavam reunidos em nem eram 120, era quase 120 irmãos. Veja que os outros 380 perderam a promessa de Deus por não souber esperar. Então, saber esperar faz a diferença na vida. Parece que mais do que ter a promessa, eu tenho que estar no tempo certo e no local onde a promessa se cumpre. E a promessa se cumpre na vida da igreja e se cumpre no tempo kairos, no tempo de Deus. Então, muitos ali perderam a oportunidade de ver o derramamento do Espírito por não saber esperar. Então, traga isso para a sua classe. Neste momento, caro professor, eu gostaria que você refletisse também com a sua classe, e você reflita também consigo mesmo, a respeito do que a lição vem nos comentar a respeito do versículo 11 de 1 de Samuel, capítulo 15. Diz assim: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Veja bem, essa palavra que é a palavra arrepender, né? Isso pode trazer algumas, ou sempre tem trazido algumas confusões. É bom que a gente deixe isso muito claro à nossa classe. O próprio capítulo 15 e o versículo 29 de Samuel, e aqui não há nenhuma contradição nisso, vai informar assim: e também
aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Né? Então veja aqui o versículo 11 e o versículo 35, né, que diz assim: nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porquanto Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de que pusera Saul rei sobre Israel. Nós temos que entender aqui esse termo, Deus se arrependeu. É tão claro que o Deus que nós servimos é um Deus transcendente. Deus é um Deus que está além, Ele está antes e depois de todas as coisas. Isaías 46 e o verso 10 vai nos informar que Deus é aquele que conhece o fim desde o princípio. Um Deus que conhece o fim desde o princípio, esse Deus, ele não é pego de sobreaviso. Quem é pego, e desculpe a expressão, de calça curta, somos nós. Deus é aquele que toda a história está descortinada diante dele. Ele sabe de todas as coisas. Aliás, em Gênesis capítulo 49, quando o patriarca Jacó vai dar a bênção para os seus respectivos filhos, quando ele vai dar a bênção para Judá, ele deixa claro que o cetro ou que os reis sairiam da tribo de Judá. Então nós podemos ver que o fato de Deus ter escolhido a Davi para ser o sucessor de Saul, e Davi veio da linhagem de Judá, da onde viria o Cristo, ou da onde veio Jesus, né? Isso tudo estava dentro da onisciência de Deus. Quando a Bíblia vai nos informar que Deus se arrependeu, o pastor Osiel, ele até traz no seu livro, e também na lição do mestre, você pode ver isso lá na página 43, para refletir, quando ele vai nos trazer qual o sentido da palavra arrepender-se. Ele até vai nos informar que a palavra arrepender-se, ela é oriunda do hebraico Nachan, né? Ou segundo alguns, até a enciclopédia de dificuldades bíblicas da editora Vida, que você pode consultar também, vai nos informar também que vem de um verbo também nirim, que significa sentir profundamente ou lamentar. Quer dizer, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, quer dizer, Deus se lamentou profundamente com a atitude de Saul. Deus deu oportunidade para que Saul se arrependesse da forma correta, para que Saul não entrasse, como diz 1 Samuel 13:13. Deus diz através de Samuel: olha, Saul, se você tivesse ouvido as palavras do Senhor, se você não tivesse entrado pelo caminho que você entrou, Deus teria confirmado o seu reino sobre todo Israel. Mas Deus faz com que Samuel, ainda de uma forma prematura, unge ainda a Davi, ainda um menino, porque Samuel já estava velho. Ele unge ainda um menino, e veja que Davi tem que esperar pelo menos 13 anos, supondo que ele tenha sido ungido aos 17 anos, segundo alguns imaginam. E ele só assume o reinado aos 30 anos, 13 anos antes. Ou durante 13 anos pelo menos, Israel tem que conviver com dois reis ungidos. Saul, que foi ungido por Samuel e depois Deus o rejeita. E Davi, que mesmo ungido só vem assumir o trono muito tempo depois da morte de Samuel e também depois da morte de Saul, aos 30 anos de idade. Então, meus prezados professores da EBD, nós concluímos esta lição aqui, que você pode estar refletindo com a sua sala sobre essas características, digamos assim, negativas de Saul, e que nós devemos nos esforçarmos em todos os aspectos da nossa vida para não enveredarmos por este caminho, o caminho da rebelião, o caminho da dissimulação, o caminho da impaciência, mas pelo contrário, que nós possamos
entrar pelo caminho da adoração. Aliás, a adoração é o contrário senso da rebelião. Você rebeliar contra Deus é você ser insubmisso, insubordinado ao Senhor. E a adoração é rendição. Na adoração eu me rendo. Eu digo, eu sei quem eu sou e eu sei diante de quem eu estou. Eu sou servo e estou diante do meu Senhor. Então fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eu diga, Senhor, o que eu preciso fazer e assim eu farei. Então, o adorador é alguém rendido. O rebelde é alguém orgulhoso, presunçoso. É alguém rancoroso. É alguém insubordinado. Ele é alguém que ele vai contra por ir contra. Também que nós não venhamos entrar pelo caminho de Saul, o caminho da impaciência, mas que nós venhamos a esperar com paciência no Senhor, sabendo de que a palavra certa vem dele. Se ele falou, ele vai cumprir. Mormente nós, que estamos no ministério na casa do Senhor, não vamos ultrapassar este sinal, mas vamos esperar o que Deus tem para mim e para você. No tempo oportuno, no tempo do Senhor, acontecerá. E também que você possa estar refletindo com seus alunos, de que o arrepender aqui não é que Deus ele caiu em si e pensou, como eu não percebi isso antes? Saul fez algo a qual eu não estava esperando, eu não esperava por isso. Não é nesse sentido, mas o sentido aqui é de que o Senhor, ele sentiu profundamente, ele lamentou a queda de Saul, como lamenta hoje. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas senão que todos venham ao conhecimento da verdade. Veja que foi essa atitude que Jesus teve para com Judas, o Iscariote. Jesus ainda dá um beijo e ainda o chama de amigo, dando a ele a última oportunidade. Para Pedro foi a mesma coisa. Deus deu a oportunidade, mas Pedro entrou pelo caminho da humilhação. Pedro se humilhou, mas, contrário disso, a atitude de Judas foi justamente oposta. E com isso veio as consequências. Tomemos cuidado. Há pecados que o homem comete, onde as consequências são pequenas, mas há pecados que nós cometemos, onde a consequência pode ser irreversível. Saul entrou por um caminho irreversível. Capítulo 15 vai nos informar que ele ainda até vem a pedir perdão. Mas o pecado de rebelião que ele praticou de uma forma... pecou deliberadamente, sabendo o que estava fazendo. Tomando para si a glória que era de Deus. E Deus não dá a sua glória para outro. O caminho que ele seguiu era um caminho sem arrependimento. Que Deus nos ajude, que você, caro professor, possa transmitir esta aula com temor e tremor diante do Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical.